Olá, galerinha, mais uma vez trazendo aquela questão boa do Enem. Agora vamos para a questão de número 147 da prova amarela de 2022. E nos diz o seguinte: uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Ok, ela produz esses doces por encomenda. Usando a receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos. Vou colocar isso aqui, maciços em formato esférico, com 2 centímetros de diâmetro. Diz mais, o cliente encomenda 150 desses docinhos. Ó. O cliente encomenda 150, mas pede que cada um tenha o formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Olha só, gente, a receita base está constando aqui em cima, que é 50 docinhos, e o formato aí da esfera é de 2 centímetros de diâmetro. Isso significa que aqui, né, nós vamos precisar conhecer a fórmula do volume de uma esfera. Por quê? Porque nós vamos ter que comparar o volume dessa primeira aqui da receita base para o volume desses segundos tipos de docinhos aqui que foi feito pelo cliente, uma encomenda que foi feita pelo cliente. Então vamos lá. Eu vou chamar o volume 1, que é justamente da receita base, né, que tem 2 centímetros de diâmetro. Então, o volume de uma esfera é 4 terços de πr ao cubo. Só que eu tenho o diâmetro, mas 2 centímetros de diâmetro, gente, a gente sabe que o raio, ou pelo menos a gente deve saber que o raio é a metade do valor do diâmetro. Se o diâmetro aqui é 2, o raio vai ser 1. Então, vai ficar, né, simplesmente 4 terços de π vezes 1 ao cubo. E 1 ao cubo é o próprio 1. Então, vai ficar 4 terços de π. E, no caso, como é centímetros, isso aqui vai ser centímetros ao cubo. Ok? Isso, o volume justamente dessa receita base, né, dos docinhos feitos aí com 2 centímetros de diâmetro. Agora, vamos para o volume 2, certo? O volume 2 que eu vou calcular vai ser o volume dessa segunda esfera aqui do pedido. A segunda esfera do pedido tem 4 centímetros de diâmetro. Isso significa que o raio é quanto? É a metade do diâmetro. Então, o raio aqui vai ser 2. Então, vai ser 4 terços de π vezes 2 elevado à terceira, porque é raio ao cubo. Então, vai ficar igual a 4 terços vezes π vezes quanto? 2 elevado à terceira vai dar 8. Não é 6, viu, gente? É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Gente, olhando, isso aqui centímetros ao cubo. Olhando para essa receita base, aqui do volume 1, e olhando para o volume 2, que é justamente do pedido que foi feito pelo cliente, observamos que esse volume 2, quantas vezes corresponde ao volume 1? Ó, aqui eu tenho 4 terços de π, aqui eu tenho 8 vezes 4 terços de π. Então, a gente sabe que esse aqui, ou seja, o primeiro, corresponde a 8 vezes do... Desculpe. O segundo volume corresponde a 8 vezes do primeiro. Vamos fazer aqui ao contrário. Essa setinha aqui, vamos puxar ao contrário. Ok? Então, esse segundo volume corresponde a 8 vezes do primeiro. Ok? Então, nesse caso, só precisamos agora saber, ó, se era 50 docinhos inicialmente, o cliente pede o quê? 150. Então, se eu pegar 150 e dividir por 50, eu tenho o quê? 3 vezes. Observe,
é 3 vezes a quantidade de docinhos da receita base e o volume é 8 vezes o volume da receita base. Então, eu tenho que a resposta final, ou seja, quantas vezes, né? Ele pergunta assim, quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender os clientes? Eu pego aquele 8 e multiplico por 3, que dá 24. Deu para entender, gente? Esse 3 é justamente porque é 3 vezes a quantidade de docinhos da receita base, ok? E esse 8 é porque o volume, certo, do cliente, do que o cliente pediu, né, dos docinhos, o formato dos docinhos que o cliente pediu, é 8 vezes, né, justamente a receita base. Então, nesse caso, eu pego os 3, que é a quantidade, né, de docinhos aqui a mais, 3 vezes a mais. Depois eu pego o 8, porque é 8 vezes o volume inicial. Então, 8 vezes 3 dá 24. Então, quantas porções da receita base deve preparar para atender esse cliente? A alternativa correta, letra E, de esperança. Estude. Estude, porque ainda há esperança de você realmente ser aprovado nessa provinha do Enem. Ok? Um abraço do vosso professor FJ e até a nossa próxima questão, se Deus assim nos permitir.